Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: o Reino, a Aliança e o Mediador. Lição 8. A Aliança de Deus, parte 3. Moisés e a Palavra de Deus escrita. Texto básico, Êxodo 20, versículo 1 a 17. Introdução. A aliança feita por Deus no Sinai, pela mediação de Moisés, foi um momento de grande relevância na história de Israel. Um grande povo estava se dirigindo para tomar posse da terra de Canaã, de modo que as duas promessas envolvidas na aliança com Abraão estavam sendo cumpridas. Nesta lição, veremos aspectos relevantes dessa aliança, que se referem à santidade, à redenção e à importância da palavra de Deus escrita. Tópico 1. A lei como caminho de salvação. Em Êxodo 20, 1 a 17, lemos que Deus entrega os 10 mandamentos ao seu povo. Os capítulos seguintes e todo o livro de Levítico apresentam detalhadamente muitas outras leis que deveriam ser seguidas pelos israelitas para que tivessem vida, isto é, salvação. Os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Esse ensino é repetido por Paulo aos Gálatas. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Gálatas 3, 12. Todavia, a Escritura afirma enfaticamente que o homem está morto em seus delitos e pecados. Efésios 2, 1 e 2. Em face disso, por si mesmo, ele não consegue fazer nem mesmo querer qualquer coisa que o conduz à salvação. É totalmente incapaz de cumprir a lei de Deus, que é santa, boa, perfeita. Contudo, Jesus Cristo, nosso representante substituto pactual, a cumpriu perfeitamente. O autor de Hebreus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Hebreus 7:26. Paulo afirma que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Filipenses 2:8. E que não conheceu o pecado. 2 Coríntios 5:21. Pedro ensina que Cristo não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 1 Pedro 2:22. João o chama de justo. 1 João 2:1.
e diz que nele não existe pecado. 1 João 3,5. Se o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4, e Jesus nunca pecou, podemos afirmar com segurança que Jesus nunca violou a lei de Deus. Portanto, a santa, boa e perfeita lei de Deus aponta para Cristo, que a cumpriu perfeitamente. Gálatas 3, 24 e 25. Embora a lei de Deus não possa ser cumprida perfeitamente por qualquer pessoa, exceto Cristo, ela é suficiente para servir de padrão de conduta para o povo da aliança. O salmista ensina que a lei do Senhor é restauradora, dá sabedoria, alegra o coração e ilumina os olhos. Salmo 19, 1-8. É claro que ela só tem esses efeitos se for seguida como regra de vida, como um farol que nos mostra como Deus quer que seja a nossa conduta como membros da aliança. Na verdade, andar nos caminhos do Senhor é uma grande bênção. A lei do Senhor dá sabedoria aos simples, Salmo 19, 7. E quem tem nela o seu prazer é bem-aventurado, Salmo 1, 1 e 2. Ela tem muito a nos dizer sobre o modo como devemos nos relacionar com Deus e com o próximo, como nos 10 mandamentos, por exemplo, e nos apresenta princípios práticos de justiça para assuntos comuns da nossa vida diária, tais como: não atarás a boca ao boi quando debulha, Deuteronômios 25:4, que é ensinada a necessidade de recompensa justa ao trabalhador, e quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos. Deuteronômios 24:19, onde é ensinada a importância da prática de generosidade e compaixão. Tópico 2. A necessidade de um redentor. A entrega da lei no Sinai tem mais um objetivo claro: apontar para a necessidade de um redentor. A carta aos Romanos declara que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado, Romanos 3, 20, e ainda: eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Romanos 7, 7. Esses textos ensinam que a lei, ao estabelecer o padrão de conduta requerido por Deus, mostra que a violação desse padrão é pecado. E, como diz Tiago, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2:10. Sendo assim,
Quem pode ser salvo? Quem pode viver pelo cumprimento da lei? A lei, portanto, aponta para a justiça de outro. Esse outro é Cristo, o Redentor. A lei nos conduz a Cristo, porque nos mostra o quanto somos incapazes de cumpri-la. Ela nos conduz a Cristo para sermos justificados. Gálatas 3:24. Isto é, para sermos declarados justos, não pelos nossos próprios méritos, que não existem, mas pelos méritos de Cristo, que são imputados a nós. Romanos 5:15-21. Por ser ele nosso representante pactual. Quando reconhecemos que somos pecadores e nos refugiamos em Cristo, somos justificados e recebemos vida. Tópico 3. O papel da Escritura na aliança. A aliança do Sinai tem mais um elemento de grande importância para o povo da aliança. A lei foi entregue na forma escrita. A Confissão de Fé de Westminster nos ensina que agradou ao Senhor em diversos tempos e de diversos modos revelar a si mesmo e declarar sua vontade à Igreja. Depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da Igreja contra a corrupção da carne e contra a maldade de Satanás e do mundo, foi o Senhor igualmente servido fazê-la escrever toda. Deus deu a lei a Moisés em 2 tábuas de pedra. Ao longo da história da redenção, o Senhor falou com o seu povo muitas vezes e de muitas maneiras. Hebreus 1:1. Mas tudo que era essencial para o povo da aliança, como a revelação de si mesmo e de um padrão de conduta, ele fez com que fosse escrito por profetas e apóstolos. Segundo a confissão, o registro da palavra de Deus em forma escrita tem 4 objetivos. Primeiro, preservação da verdade. Segundo, propagação da verdade. Terceiro, estabelecimento da igreja. E quarto, conforto da igreja contra seus grandes inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Preservação da verdade. As profecias anunciadas pelos profetas, os salmos cantados pelo povo da aliança e importantes relatos sobre a história de Israel e até sobre a vida e obra de Jesus poderiam ser facilmente esquecidos ou deturpados se sua preservação fosse limitada à transmissão oral. Para garantir a preservação da sua palavra, Deus fez com que ela fosse escrita sob a inspiração do Espírito e abundantemente preservada em muitos milhares de manuscritos em muitos lugares do mundo. Propagação da verdade. A divulgação da palavra de Deus é muito facilitada
por estar em forma escrita. Livros e manuscritos alcançam uma audiência que nem sempre pode ser alcançada de modo presencial. Estabelecimento da Igreja. A Igreja não pode ser estabelecida sobre a palavra de um pastor ou de um grupo de líderes. Ela precisa ser estabelecida exclusivamente sobre a Escritura. Conforto da Igreja contra seus grandes inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Muitas são as dificuldades, angústias e tribulações que enfrentamos neste mundo caído. Muitas delas são originadas nas limitações e fraquezas da nossa própria carne. Outras são originadas na maldade humana. Ainda outras são dardos inflamados do inimigo de Deus e de seu povo. Para todas elas encontramos consolo e conforto na Escritura. Conclusão. Ao fazer aliança no Sinai, o Senhor usa sua lei para mostrar a necessidade de um Redentor perfeito, apontando para Cristo, que é o cumprimento dessa e de todas as outras alianças bíblicas. Ao mesmo tempo, essa aliança mostra a importância dos cuidados providenciais de Deus para que seu povo tivesse sua palavra escrita. Aplicações. Reconheça diante de Deus que você é um pecador e peça perdão pelos seus pecados. Abrigue-se em Cristo, o Redentor, que oferece perdão e salvação graciosa. Agradeça a Deus pela bênção de termos sua palavra escrita e traduzida para a nossa língua. Crie o hábito de ler a Bíblia diariamente, meditando sobre o que tiver lido, para reconhecer mais sobre Deus e sobre si mesmo. Concluímos a leitura da lição 8, a Aliança de Deus, parte 3, Moisés e a Palavra de Deus escrita. Texto básico, Êxodo 21 a 17. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Quero aproveitar esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.